Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João, do canal A Voz da Bíblia. Com muita alegria estou de volta para uma rápida meditação na palavra do Senhor. Eu quero continuar falando sobre a vinda de Jesus, sobre a grande tribulação, para nós entendermos que o que Deus tem para falar conosco nessa reta final da igreja na terra. Eu quero ler em Mateus 24, só que eu quero ler hoje a partir do verso 27. Vamos continuar falando sobre grande tribulação, arrebatamento, quando será? Entendeu? Quando vai acontecer a grande tribulação? Precisamos aprender isso e precisamos preparar o povo para isso. Porque tem muita gente que estão preparados para um arrebatamento secreto, eminente, antes da vinda do Senhor Jesus, na grande tribulação, depois da grande tribulação. Tem gente que está pregando um arrebatamento agora, eminente, um arrebatamento secreto, antes da tribulação, porque na cabeça deles, de muitos filósofos, ensinadores da palavra, eles ensinam que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Mas nós estamos aprendendo cada dia mais que isso não vai acontecer. O arrebatamento só vai acontecer depois da grande tribulação. E a palavra de Deus diz aqui, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Esse versículo eles usam para arrebatamento secreto. Jesus vai vir como um relâmpago e vai tirar todo mundo antes da tribulação, vai levar para o céu, vai levar para as bodas do Cordeiro. A igreja vai fazer bodas com Cristo lá no céu, entendeu? Bodas, vocês sabem que simboliza festa de casamento. Diz que a igreja vai para lá e os outros irmãos vão ficar aqui morrendo, sofrendo aqui na terra. Aí alguém arruma desculpa e fala que não, que Jesus vai arrebatar antes, porque a igreja já está preparada, e aqueles que não estiver preparada, não foram porque não estava preparado, e vão ficar aqui, entendeu? E aí eles vão sofrer muito, vai haver uma perseguição. Para que o diabo, o anticristo, vai perseguir as pessoas que não servem a ele? Ele não tem nada a fazer com quem já está com ele, entendeu? Pessoas, se Jesus viesse antes da grande tribulação e arrebatasse um povo, a palavra dele ia cair por terra. Por quê? Porque ele vai salvar muita gente no período da grande tribulação. E as duas testemunhas que faz parte da igreja, uma parte da igreja que viver na época, entendeu? Que ele vai ter que vir buscar esse povo também aqui na terra, vai pregar durante a grande tribulação. E durante a grande tribulação, que as duas testemunhas pregar, quem que vai pregar? É crente. Quem que vai pregar? Eleito. Quem que vai pregar? Pessoas que fazem parte da igreja, que faz parte das duas casas de Israel. Judá e Efraim, que representa as 10 tribos que dispersou, entendeu? Então, Judá e Efraim, ou a casa de Judá e a casa de Israel, porque Efraim representa o Israel disperso, por isso que fala casa de Judá e casa de Efraim. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que esse versículo aqui não tem nada a ver com o arrebatamento secreto, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Só que isso aí só vai acontecer no final da grande tribulação. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Aonde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Entendeu? E logo depois da aflição daqueles dias, tá vendo? Aflição, aqui está falando grande tribulação. Primeiro ele mencionou como ele vai vir, né? No final da grande tribulação, e depois ele fala da tribulação, porque onde
e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá. Logo depois da aflição daqueles dias, quer dizer, da grande tribulação, a aflição, entendeu? A aflição de Jacó, numa representatividade da igreja, dos descendentes de Israel, descendentes de Jacó, que vão viver até o final da grande tribulação, entendeu? E logo depois da aflição, a aflição de Jacó, a Bíblia fala sobre isso, daqueles dias o sol se escurecerá. Agora vai começar a haver catástrofe na terra, porque no período da grande tribulação vai ter muitas catástrofes, de acordo com for abrindo os selos, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto selo, aí vai havendo catástrofe, vai havendo terremoto, vai havendo muitas coisas no mundo, tá entendendo? Pragas horríveis vão acontecer no mundo, porque Deus vai punir o mundo, entendeu? E o povo que vão estar na terra, que são crentes, que faz parte da igreja dos testemunhos, não vai ser afetado pela ira de Deus. Mas como assim, pastor João? Porque apesar que eles pregam, os pré-tribulacionistas pregam que vai ser arrebatado antes para não sofrer, os fiéis, os eleitos não vão sofrer na grande tribulação. Da mesma forma que Deus protegeu Israel lá no Egito, no meio de todas as pragas que foi derramada no Egito, o Egito simboliza o mundo de hoje, atual, entendeu? O Egito simboliza o mundo, entendeu? Já era uma tipologia do que vai acontecer agora nos nossos dias, não vai demorar muito tempo, vai acontecer isso, entendeu? E Deus protegeu eles da praga de rã, protegeu da praga de piolho, da praga de trevas, e assim sucessivamente. Foi da praga dos animais, entendeu? Não morreram animais do povo de Israel, entendeu, irmão? Deus vai cuidar da mesma forma da grande tribulação, não se preocupe. Por que você quer ser arrebatado antes, sabendo que Deus vai cuidar de você na grande tribulação? E nós não somos melhor do que os nossos ancestrais, nossos pais, que estavam no deserto e sofreram. Deus tirou eles do Egito, tirou eles do epicentro, onde ia acontecer as 10 pragas, entendeu? Deus tirou eles dali, aonde aconteceu as 10 pragas de melhor, tirou do epicentro das 10 pragas, onde ia acontecer as 10 pragas, mas eles estavam na terra de Goze. A terra de Goze representa uma região onde o povo foi protegido por Deus, que é uma representatividade do deserto dos povos, que eu falei nos vídeos anteriores, que vai, onde o povo vão para lá, uma boa parte das nações vão para lá, muita gente vai para lá, que vai ouvir a mensagem das duas testemunhas, que vão pregar na grande tribulação, que não é Moisés e Elias, não é uma tipologia de Moisés e Elias, porque as duas testemunhas que vai pregar na grande tribulação, elas têm a mesma autoridade, o mesmo poder, o mesmo espírito, a mesma porção do Espírito de Deus que estavam em Elias e Moisés, vai estar na igreja. Porque tem gente que fala assim, o Espírito de Moisés e Elias vai estar nele. Não, o Espírito de Moisés e Elias são deles, de Deus, que veio da parte de Deus. Eu estou falando do poder, da glória, do Espírito Santo derramado na vida dele. Vai estar na vida das duas testemunhas também, que vão pregar na grande tribulação, entendeu? Por isso que Deus fala aqui, Jesus falou que logo depois da aflição daquele dia, da grande tribulação, o sol se escurecerá, tá vendo? Porque a lua não dará sua luz, quer dizer, o sol e a lua vão ser impactados com o acontecimento que vai acontecer no final, a guerra que vai acontecer no final, entendeu? Lá na região do Oriente Médio, vai ser uma guerra muito grande, vai acontecer muitas coisas. Quando Deus derramar a última taça e abrir o último selo e derramar a última taça, vai haver escuridão, o sol vai se escurecer e a lua
não vai dar mais a sua luz. Olha bem. E as estrelas vão cair do céu. Por que vai cair estrela do céu? Porque vai acontecer muitos acontecimentos no derramamento da última taça e na abertura do último selo. Vai ser uma catástrofe total no mundo. Entendeu, irmão? E, continuando, e todas as tribos da terra se lamentarão. Primeiro fala assim, então aparecerá o sinal do Filho do Homem. Primeiro aparece o sinal. O sinal vai ser isso: escurecimento do sol, lua não dará a luz, estrela cairá do céu. O mundo está sendo abalado, está sendo chacoalhado pelo poder da vinda do Senhor. Primeiro aparece o sinal, que é isso que eu estou falando para vocês, essas coisas todas que vão acontecer, e as tribos da terra, entendeu? Se lamentarão diante dos sinais do Filho do Homem, diante do sinal, entendeu? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Se lamentarão. Agora, em seguida, verão o Filho do Homem, Jesus, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Está entendendo? Depois da aflição daquele dia. A aflição é grande tribulação. Aí alguém fala assim, não, mas isso aí é para judeu, entendeu? Para judeu. E, gente, não existe dois arrebatamentos, só existe um. E o arrebatamento, se ele acontecesse, esse arrebatamento do pré-tribulacionismo, vai ter que ter outro depois. Quer dizer, e o arrebatamento é só um. Ele só vai acontecer no final da grande tribulação. Essa é a verdade do Evangelho. Medite na palavra de Deus, reflita bem, com amor, com carinho, busque referência que você vai entender. E depois você vai deixar lá no rodapé a sua opinião, o que você acha sobre isso. Teve alguém que falou para mim no comentário, disse assim, uma vez para trás aí, esse tempo, se você quiser ficar aí na grande tribulação, você fica. Porque a tribulação é só para os rebeldes, é só para o povo que ficar. Agora, eu vou subir antes. Coitado desse irmão. Eu fiquei com dó dele. Estou orando para Deus ter misericórdia dele. Olha bem, então, nessa vinda, nesse aparecimento do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, todo olho vai ver. Todo olho vê ele descendo. Arrebatamento, entendeu? Vai ter visão. Aí ele vai vir com poder e grande glória. Ele vai tirar a igreja da terra no arrebatamento e vai vir com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos. Está vendo? Quando ele estiver vindo, com rijo clamor de trombeta. Olha aqui, falando da festa das trombetas. Os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Entendeu? Uma a outra extremidade do céu. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. A figueira aqui é Israel. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Está próximo, está chegando o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele, Jesus, está próximo às portas. E esse momento nós estamos vivendo. Israel floresceu de 1945 para cá. Israel floresceu. Israel está hoje uma figueira frondosa com muitos galhos esparramados por todo o mundo.
Mas o Israel como país, como nação, não estão produzindo fruto, mas tem muito israelita disperso no mundo produzindo fruto, apesar que a igreja está enfrentando um período de apostasia e de abandono de fé, porque as pessoas estão preocupadas com as coisas deste mundo, com as coisas da terra, né? Por isso que Jesus falou, igual foi os dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Igual foi o dia de Sodoma, vai ser igual. Por que ele falou igual aos dias de Noé? Porque o dia de Noé foi anunciado também, que Jesus ia vir, entendeu? Mas o povo não quis. E Deus enviou uma tribulação sobre as pessoas, um juízo sobre as pessoas, que foi inundar a terra com água, né? Uma grande inundação que cobriu os picos do monte mais alto do planeta Terra, mais de 20 côvados de altura. Entendeu? E todas as pessoas morreram. 20 côvados vai dar, fazendo uma conta aqui de 50 centímetros por cada côvado, são 10 metros acima, 10 metros de profundidade acima do pico mais alto que existe no mundo. Isso foi uma tribulação, uma coisa terrível que eles passaram, entendeu? 40 dias e 40 noites chovendo. Teve gente que viveu muitos dias no meio da água, procurando lugar para se esconder, e não acharam, porque foram rebeldes. Se eles tivessem sido fiel, entendeu? Deus poderia ter protegido alguém em algum lugar, ou poderia muitos ter entrado na arca, entendeu? Muitos poderiam entrar na arca, ser protegidos na arca e não passar pelo que passaram, mas passaram por causa da desobediência. Não quiseram servir o Senhor. E os anjos falam esse trabalho aqui, ó. Ele ajuntará os seus escolhidos. Mas o que me chama bastante atenção aqui, irmão, é que quando Jesus vier, ele vai arrebatar os eleitos que faz parte da igreja. O rapto. Os eleitos as duas testemunhas juntamente com todos, as duas testemunhas espalhadas em toda a terra, pessoas que estão, uma parte está no deserto, outra parte está nos grandes centros, pregando a palavra de Deus. Jesus vai arrebatar esses porque o arrebatamento secreto, o arrebatamento secreto, ele não existe. Ele existe um arrebatamento quando Jesus estiver vindo. Ele vai arrebatar a igreja, e os anjos vai ter uma participação muito grande aqui, porque os anjos vai ajuntar os escolhidos que não morreram durante a grande tribulação, vão ser levados para o deserto dos povos, entendeu? E ele vai ajuntar os escolhidos, né? Porque na grande tribulação, os escolhidos vão ser levados para o deserto dos povos, pessoas que não vão morrer na grande tribulação e nem vão ser arrebatados, porque não faz parte da igreja. Alguém pode falar, mas o que é isso, pastor? Tem muita gente que não vão ser arrebatados na primeira ressurreição. Não vão ressuscitar na primeira ressurreição e nem vai ser transformado na primeira ressurreição. Só 1000 anos depois, para passar pelo livro da vida e das obras, lá no grande trono branco. Por que isso? Porque não são dignos de ser igreja. Não são dignos de fazer parte da igreja do Senhor, que vai ser arrebatada e vão ressuscitar na primeira ressurreição. Essa é a verdade. Por isso que vai ter uma participação dos anjos. Os anjos, eles ajuntarão os seus escolhidos dos 4 ventos, dos 4 cantos da terra, entendeu? E protegerão esse povo, ajuntarão eles para levar para o céu. Por quê? Porque vai ter gente aqui no Brasil que faz parte dos eleitos que vão ser arrebatados,
tem gente em todos os países do mundo. Por isso que os anjos vão participar e vão juntar esse povo, entendeu? E vão levar para o céu os eleitos. Mas as pessoas que não são eleitas, mas vão, entendeu? Vão viver na grande tribulação, entendeu? E não vão morrer para ficar na terra trabalhando no milênio para reedificar a terra novamente, debaixo da proteção de Cristo como rei na terra, como descendente de Davi, rei eterno na terra, e a igreja participando desse reino com ele, entendeu? Esse povo vão ser ensinados pela igreja durante 1000 anos. O povo vão ser ensinados durante 1000 anos, que vai ter muitas nações que vão ficar na terra. Ele só vai ajuntar as pessoas que vão ser arrebatadas, entendeu? Só que vai ter gente que vão ser protegidos e vão ser levados para o deserto dos povos, com a participação dos anjos já no começo da grande tribulação. Já vai ter uma atuação dos anjos levando esse povo para lá, para o deserto dos povos, entendeu? Que é uma região que a Bíblia fala claramente para nós, mais ou menos, aonde é essa região. A Bíblia não fala assim, 100% claro o lugar, mas deserto dos povos é uma região que está demarcada, lá no livro de Isaías, capítulo 20, fala sobre isso. Está demarcada, e segundo as pesquisas que eu venho fazendo sobre isso, é uma região que está na Jordânia, chamada região de Petra, na região da Jordânia, que fica ali emendado com Israel, fica 260 quilômetros lá de Jerusalém, de Tel Aviv, por ali daquela região, 260 quilômetros da região de Israel, é o lugar onde o povo vão ser guardado durante 3 anos e meio no reino do anticristo. Por isso que vai ter uma participação dos anjos para conduzir esse povo para lá. Agora, no arrebatamento, ele vai acontecer em uma escala mundial, aonde tiver eleito, ele vai ser arrebatado, entendeu? Vai ser arrebatado, levado para o céu e logo em seguida voltará com Jesus, entendeu? Porque as bodas do Cordeiro não vai ser lá no céu, as bodas do Cordeiro é na terra. Está cheio de pregador pregando bodas do Cordeiro no céu. Diz que vai acontecer lá no céu, uma festa de 7 anos, e os outros vão ficar sofrendo aqui. Não vai ter isso, não tem base bíblica isso aí. A igreja vai ser tirada, aí a ira, entendeu? Vai ser derramada, entendeu? Quando a igreja for tirada, já no finalzinho da grande tribulação, os anjos já fez uma operação muito grande aqui na terra, levando o povo para o deserto dos povos. Nesse lugar que eu acabei de falar aqui, que é um lugar demarcado pelo próprio Deus para acontecer isso aí. E é tanto que lá no Isaías capítulo 20, eu não lembro os versos agora, mas se você ler você vai achar, que nem todos vão ser levados para lá. Entendeu? Nem todos vão ser levados para lá. Somente aqueles que forem obedientes ao Senhor, em uma condição que ele vai ter o privilégio e vai ser alcançado pela misericórdia de Deus para ser levado para lá. Porque Deus tem plano na vida dessas pessoas para ficar aqui. A vida dele condiz para isso. Está entendendo? Agora, pessoas que vivem no mundo, na prostituição, na droga, no álcool, na mentira, no engano, no adultério, na fornicação, tipo de gente que tiver desse tipo aí, mas eu vou na igreja. Vai, mas está perdendo tempo. Até o diabo vai na igreja enganar os crentes. E ele sabe que Jesus é poderoso, que Jesus é Deus, e a Bíblia diz que ele treme diante de Deus. Ele crê que estremece, só que ele não obedece. Tem gente que é do mesmo jeito, crê que é uma maravilha, até estremece. Quando fala de Jesus, ele sente, ele treme diante da palavra de Deus. Só que vira as costas e está no adultério.
vira as costas está na fornicação, vira as costas está nas drogas, vira as costas está fazendo coisa errada, na traição. Entendeu? Como é que vai para o céu? Não vai para o céu. E as pessoas que forem pegas no final, no período da grande tribulação, nessa situação, eles vão ser destruídos pela ira de Deus no derramamento da última taça. Essa é a verdade da palavra de Deus. Aí ele, continuando aqui, em verdade vos digo que não passará esta geração de Cristo para cá, não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Entendeu? Olha bem que a Bíblia aqui está falando que houve participação de anjos na vinda do Senhor. Entendeu? Na vinda do Senhor. O céu e a terra passarão, tudo vai passar, mas as palavras de Deus, de Jesus, não passará, tudo tem que cumprir. Até o céu e a terra passará. Passará no sentido dessa visão que temos hoje da terra. A terra vai ser destruída, praticamente destruída. Tudo que tem nela vai ser destruído, vai ser um caos. Ela vai ter que ser reedificada novamente durante 1000 anos. O passar é isso aqui. E lá no final do milênio, entendeu? A terra vai continuar transformada do jeito que ela foi transformada no milênio. Aí tem gente que pega esse versículo aqui, o céu e a terra passará, e joga lá para o final do milênio. Aí fala que a terra vai sumir, a terra Deus vai fazer uma outra terra diferente, novo céu e nova terra, ele vai ser construído durante esse período do milênio, para entrar o 8º dia, porque Jesus vai reinar eternamente, não é só no milênio, vai reinar eternamente, e a Nova Jerusalém vai descer para a terra, já restaurada. A restauração da terra vai acontecer no milênio. A terra não vai se acabar, sumir, aí Deus vai colocar outra no lugar. Purificação, transformação, Deus vai transformar. Você vai ver no decorrer do milênio a velha terra se acabando e a nova terra entrando, tomando conta. É a mesma coisa de um crente, sabe? Ele é endemoniado, assassino, estuprador, um cara, antes de ser crente, um cara terrível. Até diz que é crente, diz que crê em Deus, mas anda fazendo todo tipo de coisa errada. Ele vai ouvindo a palavra de Deus e a vida dele vai sendo mudada, transformada até alcançar a estatura do varão perfeito. Assim a terra, ela vem passando por uma transformação mundial através das pessoas que vão ver no milênio fisicamente, que vão trabalhar, vão reedificar a terra novamente. Não da maneira que os homens fazem hoje, porque vai ter domínio no milênio. O milênio vai ter ordem, vai ser um reino mundial. Cristo no trono, a igreja junto com Cristo, a esposa do Cordeiro, ensinando esse povo. E aí o que vai acontecer com aqueles que pecarem? Porque vai ter pecado no milênio. Satanás vai estar preso por 1000 anos, não vai ser essa tentação terrível que tem hoje. Mas tem pessoas que vão desobedecer a Deus no milênio. Vão ser enganados pelo seu ego, pela sua própria carne, pelos seus desejos carnais. Porque o homem vai ter condição de viver uma vida de adoração fiel ao Senhor no milênio. Mas tem muitos que vão ser enganados e vão desobedecer. E essas pessoas que desobedecer, que pecar, ela morrerá. Está entendendo? Quem adulterar no milênio vai morrer. Só que não vai ser igual
os judeus estavam fazendo quando Cristo veio na terra. Não, não vai ser igual. Eles vão adulterar no milênio e vão ser mortos, tanto o homem como a mulher, porque os dois pecaram. Aquele dia que trouxeram a mulher adulta lá para Jesus, não trouxeram o homem não. Se Jesus fosse matar a mulher, ele tinha que mandar chamar, traz o cara que adulterou com ela. E aí? Será que eles iam atrás do homem? O negócio estava tudo errado. Mas no milênio não, adulterou, os dois que adulteraram vão morrer. Porque o pecado são dos dois, não é só da mulher. Que é fácil condenar só os outros, né? Tá cheio de gente aí condenando os outros. E ele é muito mais errado do que ela, porque ele não olha para ele. Sabe por que eu vivo uma vida melhor hoje como cristão? Porque eu olhei para mim. Eu comecei a olhar para dentro de mim. Eu comecei a olhar para a minha pessoa, para a minha vida. Sabe o que eu descobri olhando para a minha vida? Que eu não sou melhor do que você. Não. E eu não tenho o direito de te condenar. Porque eu também estou sujeito a errar se eu não vigiar muito. Eu não buscar a graça de Deus, a proteção do Senhor, eu erro. E eu tenho que me cuidar. Todos nós temos que nos cuidar. Como que é fácil condenar uma pessoa, levar os outros na justiça, desejar que os outros vão presos, desejar que a pessoa morra. Está cheio de crente desejando isso. Tem crente que deseja que o presidente da república morra. Tem crente que deseja que ele vá para o inferno. Eu já vi nas redes sociais, até irmão, diz que é irmão falando isso. Eu não quero ter um irmão desse para mim, misericórdia. Um irmão que deseja a morte do presidente Lula, deseja a morte de outros lá, deseja a morte do seu pastor, daqui um pouco ele deve estar desejando a minha morte também. Se eu sou um cara que eu estou pregando aqui, estou pregando contra aqui o arrebatamento secreto, às vezes alguém pode falar: ô Jesus, mata esse cara porque ele está pregando coisa errada e a igreja vai ser arrebatada antes, e esse homem não pode continuar pregando heresia. Alguém pode falar isso de mim. Uns amigos desses eu não quero para mim. Tá entendendo? Porque eu estou pregando aqui a palavra de Deus, a palavra do Senhor. E no dia de Noé as pessoas não levaram em conta a pregação de Noé e morreram. Veio o dilúvio e levou a todos. Nos dias anteriores ao dilúvio eles comiam, bebiam, entendeu? Casavam, mas casavam igual hoje. Casar hoje é a mesma coisa que trocar de camisa. O cara chega lá na mulher, só porque a mulher não agradou ele, já larga ela e já arruma outra. Pode casar. A lei dá amparo a isso, vai lá, faz divorcia, ou vai lá, se não quiser divorciar, vai lá, faz um contrato lá e casa com outra pessoa, vai ver com outro. Entendeu? Mas divorciar tá fácil, casar de novo tá fácil. O povo só pensa em comer, encher o bucho, encher a barriga, beber Coca-Cola, fica com o buchão grande, só pensa em churrasco. Se a gente fazer um churrasco, convidar o povão para vir no churrasco, falar que vai ter uma palestra, vem um monte de gente, até escuta a palestra, o culto, porque vai ter comida. Convida sem ter comida para ver se vai alguém. Faz um churrasco para ver se não vem. Vem! Porque o povo só quer comer, beber, casar, dar-se em casamento. E igual foi o dia de Noé, vai ser a vinda do Filho do Homem. Foram pegos de surpresa no dia de Noé e vai ser pego de surpresa também agora. Só que Deus é justo e avisou no dia de Noé, está avisando agora através de nós, para não serem pegos de surpresa. Essa é a verdade do Evangelho. Então, e a Bíblia fala, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim vai ser. Vai ser sofrimento. Pessoas vão ficar desesperadas. Entendeu?
Então, estando dois no campo. Porque a única diferença aqui, irmão, é que no dia de Noé morreram todo mundo. E no dia da vinda de Cristo, nem todos vão morrer. Vai ter pessoas que vão ficar para o milênio. Vai sobrar nações restantes. A Bíblia fala sobre isso. Estuda lá, vai no Google. Pesquisa. Vai no aplicativo bíblico lá. E pesquisa para você ver. Vai haver nações restantes que vão sobrar, que não vão se aderir ao anticristo, não vão obedecer às ordens do anticristo e vão viver no milênio. Só que muita gente vai morrer, porque vão querer viver da mesma forma, vão ter oportunidade, vão ser ensinados pela igreja, mas muitos vão pecar, mas nem todos vão morrer. Por quê? Pastor, o que vai acontecer com essas pessoas que viverem no milênio 900 e poucos anos? E o que vai acontecer com elas? Deus não fez o homem para morrer, não fez Adão para morrer. Mas ele morreu por causa da desobediência dele. As pessoas que vão morrer no milênio vão morrer por causa da desobediência. Só que vai ter gente que não vai morrer. Entendeu? E vai entrar no 8º dia, que é o descanso eterno, na terra restaurada, como eu acabei de falar. E vai haver um reino eterno, juntamente com o Pai, Jesus e a igreja na terra. Entendeu? Eternamente. Pessoas que nunca vão pecar, porque vai ser apagado da cabeça dela até o final do milênio. Todo tipo de pensamento de pecado, de erro vai ser apagado. Porque durante o milênio as pessoas poderão até pensar em pecar, mas muitos não vão pecar igual hoje. Está pensando que você não pensa em pecar? Você pensa. Você pensa em trair a sua mulher, você pensa em trair o seu marido. Se você não tiver traído, né? Mas você pensa. Só que você não trai. Você vai lá, pede perdão e alcança misericórdia. Essas pessoas não vão morrer durante o milênio. E vão entrar na eternidade, porque no final do milênio, a morte vai ser lançada no lago de fogo. E Deus vai apagar da vida dele tudo que não presta, todo pensamento, vai ser banido, vai ser limpado essa pessoa. E ninguém vai mais pensar em coisa errada. Quem tiver vivendo no milênio vai viver. E for fiel até o final do milênio, vai viver no novo céu e nova terra, para nunca mais morrer, como Deus queria que Adão vivesse, mas Adão pecou. Aí tem alguém que prega diferente, tem alguém que fala, não, novo céu e nova terra, todo mundo vão ser transformados, as pessoas que estiverem vivas vão ser transformadas. Olha, irmão, se for, amém. Mas na minha visão, vai haver pessoas em toda a eternidade, fisicamente, pessoas que vão viver e vão fisicamente na terra, santos, obedientes ao Senhor, que nunca mais vão morrer. Entendeu? E vai ser uma bênção para a glória do nome do Senhor. E quando Deus achar que está bom aquele total de pessoas, entendeu? Porque no milênio as pessoas vão se multiplicar, vão encher a terra de novo. Entendeu? E essas pessoas vão viver eternamente transformadas, no sentido, vão ser santos diante de Deus, mas fisicamente. Entendeu? Agora, quem foi arrebatado, ressuscitado, vai ser transformado num corpo glorioso. Mas por que esses e os outros não? Porque os eleitos que foram arrebatados na primeira ressurreição é que vão ser igreja, que vão ser esposa do Cordeiro, que vai reinar com ele para toda a eternidade. Os demais vão ficar na terra, trabalhando, cuidando, zelando da terra, igual Deus colocou Adão para lavrar a terra, cuidar da terra. É isso que Deus vai fazer com as pessoas que viverem. Só que os homens não vão morrer mais, vão viver. Quando eles estiverem lá com 900 e tantos anos, já sentindo alguma fraqueza no corpo,
Aí ele vai lá, pega uma folha da árvore da vida, come do fruto da árvore da vida de novo, que vai dar fruto de mês em mês, e ele vive mais 1000 anos para frente. E o nome do Senhor será glorificado. Essa é a verdade da palavra do Senhor, irmão. Se tiver alguém que pensa de outra forma, tudo bem, me ensina, me fala, porque eu sou servo e eu gosto de aprender. Se alguém me convencer, tudo bem. Mas até agora, eu estudando, eu não creio que Deus vai acabar com a terra, fazer uma outra diferente. Quando a Bíblia fala novo céu e nova terra, é porque vai passar por uma transformação durante o milênio. E as pessoas também. Quando chegar no final do milênio, quem viver no milênio não pecarem, viverão eternamente, sem nenhum pensamento. A mente dele vai ser uma mente pura. Entendeu? Que essa será chamada a terceira casa de Israel, para a glória do nome do Senhor, né? Tem primeira e segunda casa de Israel, e essa é a terceira, né? Aí agora é uma espécie de trindade, entendeu? Hoje eu sou contra a trindade, mas no futuro vai ter trindade, porque vai ter o Pai, o Filho e a igreja, glorificado. E a Bíblia diz que a igreja será como ele é, entendeu? E a terceira casa de Israel vão viver durante o milênio. Muitos vão morrer, mas muitos não vão morrer e vão viver eternamente. Terceira casa de Israel. Estão me entendendo? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Se inscreva no canal, dá o seu like. Compartilhe o vídeo e faça seu comentário, irmão. Com muito respeito, muito amor. Tem gente que não sabe fazer comentário, faz comentário agressivo, com falta de educação. E eu acho que a educação é uma coisa muito boa na nossa vida. Eu sou um homem que eu gosto de ouvir. Se você tiver argumento para me convencer, eu quero aprender com você, tá bom? Em nome de Jesus.